Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal, depois de uma longa ausência. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto demais. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas vou falar de novo sobre desenho gestual ou gesture drawing baseado em modelo vivo. E como é que eu vou falar sobre isso hoje? Eu fiz alguns exercícios baseados em um dos vídeos que tem no site do Croquis Café. Para quem não conhece o Croquis Café, ele é um site só de referência de modelo vivo, ele deve estar aparecendo o link aqui na tela agora, mas também vai estar na descrição do canal, então clica lá. Basicamente, eu vou mostrar os desenhos que eu fiz e vou comparar com a foto original do modelo para explicar para vocês quais decisões que eu tomei na hora de fazer o desenho e quando tomar essas decisões. Também vou desenhar um pouquinho por cima quando for necessário, mas é isso aí. Chega de conversa, vamos pro vídeo. Tudo bem, vamos começar aqui olhando esses exercícios. Primeiras poses foram de 1 minuto. A primeira coisa que você tem em mente é, quando você está fazendo esse tipo de exercício que é de desenho gestual, você se concentra, a primeira coisa, o mais importante você pensar aqui é no gesto em si. O que é que o personagem está fazendo, você transparecer no seu desenho isso, você contar uma história com o seu desenho. Então nesse caso o mais importante vai ser se concentrar nessa mensagem, não no que muitas vezes a gente aprende no desenho de modelo vivo tradicional, que se concentra mais em anatomia, de ficar pensando em como cada músculo se encaixa um no outro, ou de ficar reparando em certos detalhes, como a pele dela tá dobrando nesse ponto aqui, ou ver os mínimos detalhes de como é que tem uma certa voltinha aqui na parte da frente da canela dela e aqui atrás. Nada disso importa muito. Na verdade, eu não tenho tempo, e não só não tenho tempo, eu não quero me concentrar nesse tipo de coisa. O que eu quero ver nesse desenho, eu só tenho 1 minuto para desenhar. Então o que eu quero ver aqui é a história da pose. O que ela está fazendo? Ela está levantando esse braço, abaixando esse. Ela tem uma linha de ação curvada para cá e jogando o peso em cima da perna direita dela, certo? E a perna esquerda está dobrando para cá. Então é isso que eu vou fazer. O ideal, na minha opinião, é que você na verdade não fique nem olhando muito para o modelo. O que eu sugiro sempre eu tenho uns 60 segundos para desenhar isso aqui, então eu vou gastar desses 60 segundos, gasto uns 10 segundos analisando a pose, entendendo a história da pose, contando isso, depois senta, desenha, sem ficar olhando o tempo todo para lá. Porque quando você fica olhando o tempo todo para a pose original, você acaba se prendendo nesse tipo de detalhe, e o seu desenho vai ficando duro. Eu não quero isso. O que era mais importante aqui para mim então você pode ver no meu desenho que tem várias pequenas alterações em relação à pose original. Ela não está exatamente na mesma pose, certo? Se você ver a pose original dela, a curvatura do corpo dela está vindo para cá e o braço tá um pouco para fora. Na minha eu deixei esse braço que está subindo, o braço direito, mais fluido em relação à linha de ação do corpo. Ela continua a linha de ação, certo? Então eu, em vez de botar o braço para cá como ela está na pose original, eu resolvi levantar mais o braço dela para a fluidez da pose. Outra coisa também que é importante falar para vocês aqui eu tenho uma certa experiência desenhando já, assim, né? Eu sou um desenhista profissional, eu vivo de desenhar tem mais de 10 anos agora, eu dou aula de desenho já tem alguns anos também, e principalmente história de gestual é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então hoje em dia eu consigo pegar um desenho desse e em 60 segundos meio que desenhar o corpo da mulher já com alguma anatomia, certo? Não tá uma anatomia perfeita. Eu tô pensando aqui no formato do busto dela, na cintura, no formato do quadril, a coxa tem um certo formato de coxa, etc, etc. Muito provavelmente, se você tá vendo isso, se você for um desenhista mais iniciante, você não vai conseguir colocar esse tanto de detalhe, desenhar tanta anatomia assim. Na verdade, se você tentar, provavelmente você não vai conseguir terminar o desenho, o que é o pior de tudo. Quando você está pensando em desenho gestual, terminar o desenho é muito importante. Se você se concentrou demais desenhando algum detalhe do corpo, tipo busto, corpo, cabelo, braço, e isso te fez não terminar de desenhar, então você está se concentrando nas coisas erradas, você está se concentrando no detalhe e não no gesto. Então, para quem está começando, se você não consegue desenhar um desenho tão complexo assim, simplifica. Você não precisa desenhar a anatomia dela, você precisa desenhar o gesto. Você tem que entender o que o personagem está fazendo. O personagem não necessariamente precisa ser essa menina. Então você pode começar com uma coisa muito mais simples, pode começar com um boneco de palitinho. Vamos botar nesse boneco de palitinho, entre aspas, uma linha de ação, etc. Qual é a história? Então é essa pose aqui e tal. Então eu posso começar com uma coisa assim. Você fazer isso aqui que eu acabei de fazer em 30 segundos, 60 segundos, é melhor do que
começar botando muito detalhe e não conseguir terminar, tá? Porque eu consigo nesse bonequinho aqui, eu consigo depois pegar esse desenho e, se eu tenho mais tempo, ir adicionando uma anatomia nele. Você também pode desenhar um bonequinho que seja mais simples, que seja aquele tradicional, um homem mesmo, sabe? Que o corpo masculino tem menos detalhe para se desenhar, então desenha como um homem. O importante é pensar no peso, na linha de ação, na posição dos ombros, certo? Então eu posso ir para uma coisa super simples assim. O importante é terminar o gestual em si. Essa aqui é uma pose que é complicada, né? Muita gente teria muita dificuldade de desenhar por ser uma pose que tem muita coisa acontecendo uma na frente da outra e tem muito escorço. Para quem não sabe, escorço é quando a gente tem um pedaço do corpo que está em perspectiva, né? Tipo, vindo na nossa direção. Sim, enfim, é uma pose complicada. Principalmente porque na foto a modelo está usando esse tutu, né? Essa sainha de bailarina que ainda está escondendo um monte da anatomia dela, está criando um monte de detalhe, etc. Tem o detalhe do cabelo dela, etc. Muito fácil de você se perder em algum detalhe, em detalhe de como o ombro dela se encaixa aqui e tal, na clavícula, etc. Esquece tudo isso, o que importa é a história da pose. Você não tá, quando você está desenhando, isso eu sempre falo para os meus alunos, você não tem a obrigação de desenhar o modelo, você não tem uma obrigação com o modelo na hora de desenhar. A sua obrigação é, na verdade, com a pessoa que vai ler o seu desenho, que vai ver o seu desenho. Quando a pessoa for ver seu desenho separado, ela não vai estar vendo a foto do modelo junto. Então você não tem a obrigação moral de ficar tudo milimetricamente igual a modelo e tal. A obrigação que você tem é de deixar claro para o seu leitor o que está acontecendo. Então você tem que isso, a história do seu desenho é mais importante. Se no final das contas alguém consegue olhar o seu desenho e falar, sim, isso aqui é uma pessoa se inclinando para frente e mexendo no pé ali, tá com a perna dobrada. Perfeito, eu contei a história. E na verdade você tem que alterar o desenho todo em função de contar melhor essa história. Eu tive só 60 segundos para desenhar aqui. Então, se eu tivesse mais tempo, eu provavelmente alteraria o desenho em relação ao modelo ainda mais, para ficar mais claro, que tem coisa que eu acabo fazendo aqui que causa alguns errinhos de leitura, ou eu não exagerei a pose o suficiente, sabe? Mas algumas coisas aqui para ressaltar, eu não falei isso que eu fiz no desenho passado também, hoje em dia eu tô com mania de desenhar, quando eu tô fazendo tipo de exercício, desenhar esse coquezinho aqui, né, esse coque de rabo de cavalo na pessoa. Isso eu tirei de um artista que chama Matt Jones, ele é brilhante o jeito dele desenhar. Enfim, esse coquezinho eu vi que ele faz isso sempre, e é uma coisa que ajuda, como eu não tenho tempo de desenhar o rosto, etc., a mostrar pro leitor para onde a cabeça da pessoa está virada. Outra coisa que eu também faço é uma sombra, entre aspas, né? Essa sombrinha que eu coloquei aqui na perna dela, por exemplo, não é bem uma sombra. Eu não estou realmente parando para pensar em como a luz está se comportando, de onde a luz está vindo, o que é sombra projetada, o que é que não é. Eu não estou pensando nada disso. Eu faço meio que uma sombrinha ali só, é só para ajudar o leitor para ver o que está em segundo plano, o que está em primeiro. Então o fato de eu ter botado uma sombra aqui nessa coxa, fica mais fácil da pessoa que está lendo esse bandilinho um em cima da outra, da pessoa ver e fazer, tá, essa é a perna que está mais atrás. Uma coisa também a se falar para quem está querendo fazer esse tipo de exercício, esse site que eu recomendei já para vocês, o Croco Café, ele é ótimo, mas em geral as poses deles, dos vídeos, são um pouco longas demais. Para esse tipo de exercício de desenho gestual, principalmente se você está tentando entrar no ritmo, é melhor poses mais curtas. Que a pose curta parece que vai ser mais difícil, mas não é. A pose curta vai ajudar você a não se concentrar no detalhe e pensar puramente no gesto. Mas 30 segundos, entre 30 e 60 segundos eu acho que é o tempo ideal. Tá, aqui novamente outra pose. Aqui eu só quis mostrar, estou mostrando essa aqui só para mostrar que foi ter pouquinho tempo, etc. Mas você vê que tem uma pequena alteração que eu fiz aqui no desenho em relação ao peso dela, que eu acho que você vê que no desenho, na foto, a modelo tá... Na verdade, a posição do quadril e do busto tá bem parecido, mas a posição das pernas dela, ela tá jogando as pernas um pouco mais para frente do que eu fiz. Ela tá jogando uma perna aqui e a outra perna tá, na verdade, aqui, assim, certo? Ela tá com uma perna aqui e outra aqui, certo? Ela tá muito mais em equilíbrio, a modelo, do que a minha. Aqui na minha versão eu resolvi jogar o peso dela, jogar as pernas dela muito mais nessa direção de cá. Por quê? Porque fica parecendo mais que o peso do corpo dela tá caindo nessa direção. Então fica parece um pouco mais de que ela tá apoiando parte do corpo dela nessa madeira, certo? Porque o corpo dela tá um pouco em desequilíbrio. Propositalmente, na hora de desenhar, eu resolvi jogar essa perna de trás dela, a perna direita,
mais para fora, tá passando por trás. Se você ver, reparar na foto comparado, eu tô jogando essa perna muito mais para trás ali, além do que, também outra coisa que você tem que pensar na hora que você tá desenhando qualquer coisa, na verdade, é a silhueta, né? Do jeito como tá a perna dela no original, que a perna dela tá aqui, tá uma silhueta muito mais difícil de ler a distinção entre uma perna e outra aqui. Na hora que eu joguei essa perna aqui para trás e deixei esse vazio aqui, né, entre uma perna e outra, você vendo só a silhueta do personagem, fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Aqui a gente já está entrando em algumas poses, nas poses de 2 minutos, né? Então eu tive mais tempo, então você consegue ver que eu gastei um pouco mais de tempo com alguns detalhes, né? Principalmente eu gasto mais tempo nessa sombra, que eu já falei que não é uma sombra de verdade. Tem certas mudanças que eu fiz aqui que eu acho que ajudam a deixar a pose um pouco mais claro. Tem outras coisas que eu acho que realmente, se eu tivesse mais tempo, eu faria muito melhor. Algo que tá muito ruinzinho aqui pra mim é o pescoço dela aqui. Na foto você vê que ela tem um pescoço. Ela tá jogando a cabeça bem pra trás, ela fica com um pescoço bem longo. Então é uma coisa que não tá tão bom aqui. Agora, uma coisa que eu fiz aqui, eu resolvi deixar os braços mais esticados. Como eu fiz o arco do corpo dela, eu deixei ela mais arqueada pra cima, pra ficar com essa linha de ação mais clara, eu resolvi que deixando os braços esticados, pareceria mais que ela tá botando força para levantar o busto desse jeito. Por consequência, por isso, para deixar mais claro essa força que ela tá botando no braço, eu resolvi jogar a palma das mãos para fora. A parte de trás eu acho que tá até funcionando aqui, né? Um pé tá passando por trás do outro, etc. O que mais me incomoda realmente é essa história do pescoço. Enfim, se eu tivesse um pouco mais de tempo, provavelmente eu teria feito o pescoço dela mais alongado assim e tal, antes de ir pro busto aqui propriamente dito, certo? Só isso, mas aquele negócio, você tem poucos segundos, o que importa é tentar contar a história ali, né? E do jeito como eu desenhei aqui agora, que eu fui direto pra cabeça, só pra mostrar a cabeça pra vocês, é muito fácil você entrar nessa, entrar no detalhe e no final das contas esse desenho fica muito mais duro do que esse aqui que eu tava pensando de uma maneira mais rápida. Por isso muitas vezes quando você tá desenhando uma pose, você tem que desenhar alguma pose para uma ilustração, para um quadrinho, para uma animação, etc. É legal que você primeiro faça um estudo mais rápido para capturar só essa essência do movimento, etc, para depois começar a quebrar e desenhar o desenho que você está desenhando com mais calma, em vez de já começar se você começa a desenhar desse jeito direto, muito fácil que você vá se prendendo, você acaba perdendo muito tempo desenhando pedacinho por pedacinho e o seu desenho ficar bem durão no final. Tá, outra pose, novamente aqui eu alterei um pouquinho a pose dela aqui para deixar um pouco mais claro. Porquê. Na foto original a linha de ação dela não tá super clara. Na foto original ela tá realmente inclinando o corpo um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para cá, mas é muito sutil. Ela tá praticamente de frente. Então você não tem essa linha de ação super clara. Quando você começa a desenhar uma coisa e você fica naquele negócio de não ir nem para um lado nem para o outro, normalmente é quando seu desenho não diz nada e fica aquele negócio que no final tá meio ruim e você não sabe nem dizer porquê. Eu acho que você tem sempre que pensar qual é a mensagem, o que é que o personagem tá fazendo, certo? Então, no meu caso, eu resolvi inclinar o corpo dela mais para cá, para fora possível, na direção de para onde ela tá olhando. Então, a linha de ação dela, do tronco dela, ficou muito mais claro para cá. Novamente, 120 segundos. Você vê que eu não resolvi muito bem a posição das mãos ali, né? Coisa que no desenho, se eu fosse parar para desenhar, eu sentaria e desenharia direito essas mãos aí. O que importa é o que ela tá fazendo. Então as mãos estão meio ali, dá para você entender o que ela tá fazendo, mesmo sem as mãos estarem super claras. Aqui eu uso bem o negócio da sombra para mostrar o que tá em primeiro ou segundo plano. Também para mostrar que o peso dela tá vindo para cá. Novamente também na pose original, ela tá com o joelho meio que aqui e a perna vindo para cá, certo? Ela não tá com a perna tão inclinada para cá. Eu joguei ela mais ali justamente para ajudar nessa história do peso. Uma coisa que também que eu vejo que muita gente tem dificuldade, o aluno meu tem dificuldade com isso o tempo todo, é quando você tem esse escorço aqui, né? Você tem esse pedaço aqui, a batata da perna dela, né? Tá na frente da coxa. Quando você tem uma situação dessa, eu sempre recomendo que você desenhe primeiro. Você tá vindo com o corpo do personagem aqui. Eu vou desenhar, em vez de eu desenhar primeiro a coxa, para depois desenhar a batata da perna, isso pode te complicar, porque essa coxa aqui, essa parte da coxa aqui de trás, ela tá em escorço, ela tá vindo na nossa direção,
então ela tá mais curta do que na sua cabeça. Então sempre que você tem a situação de escorço, que você tem um pedaço do corpo que tá mais na frente que o outro, eu sempre recomendo que você desenhe primeiro o que vai estar em primeiro plano, no caso, a batata da perna. Que eu desenhei a batata da perna primeiro e depois eu só conectei essa batata da perna, desenhei a coxa meio que por trás ali, conectando ao pedaço do corpo dela que eu sabia que ia ter que estar conectado ao quadril ali. Tá, e finalmente temos aqui essa pose que é de 5 minutos. Pose de 5 minutos ela é meio arriscada. A pose de 5 minutos pode te levar a ficar muito concentrado em um monte de detalhe, você vai ficar pensando demais na anatomia e em geral poses mais longas como essa são feitas para quando você está em uma aula de modelo vivo que não é focado em desenho gestual e sim em desenho anatômico. Em geral, eu sempre peguei essas poses quando tinha essas poses 5 minutos, o que eu fazia era desenhar mais de uma vez a mesma pose. Recentemente eu comecei a fazer isso que eu fiz aqui, que é desenhar uma primeira vez, pegando só o gesto, diminuir a opacidade, criar outro layer e desenhar um pouquinho mais de detalhe em cima, finalizar um pouquinho o desenho, né? Aproveitar o... Então, eu não sei exatamente quanto tempo eu levo cada etapa, mas eu imagino que eu devo levar uns 2 minutos aí para fazer a primeira etapa do gestual e devo gastar os outros 3 nesse um pouquinho nesse certo acabamento, embora esteja super não acabado ainda. Vendo aqui esse desenho aqui agora, eu já tô vendo vários errinhos aqui. Eu acho que como um desenho está contando a história, eu acho que ele está contando. Mas tem algumas coisas aqui que estão me incomodando muito agora que eu tô vendo. Por exemplo, o braço dessa menina aqui tá gigante. Certo? Tá vendo? Ele tá vindo até aqui, aqui tá nascendo o antebraço, ela tem o maior braço do mundo. E por que isso aconteceu? Porque, em geral, eu fiz aqui uma coisa que eu sempre brigo com os meus alunos para eles não fazerem. Que é ter preguiça de desenhar o membro inteiro aqui, né? E tipo, desenhar tudo como se tudo fosse transparente, né? Eu acho que é melhor desenhar tudo transparente para ficar tudo encaixar no lugar certo. Nesse caso eu fiz o que eu sempre falo para os meus alunos não fazerem, que eu desenhei o braço aqui e continuei desse lado de cá, sem pensar no encaixe primeiro ali, né? Eu não desenhei o que estava atrás. Então acabou que eu fiz esse braço gigantesco e tá horrível. Na foto original também ela tem uma coisa no movimento dela que permite que a mão dela vá até aqui, essa mão esquerda, porque ela na foto original ela tá jogando esse ombro para frente e o outro ombro tá um pouco mais para trás. E eu não fiz essa girada aqui, eu não enxerguei isso na hora de desenhar a minha pose. Então tem coisas que estão razoáveis, tem coisas que estão bem ruinzinhas e dá para melhorar bastante. Mas que negócio, é um primeiro negócio, eu peguei só o primeiro sketch e agora dá para ir mais em cima e gastar mais tempo e redesenhar isso com calma e fazer um desenho melhor. E é isso aí, ficamos aqui com mais um vídeo. Como sempre, eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado do vídeo. Para quem me conhece, ou quem já teve aula comigo, sabe que esse negócio de desenho gestual é um dos assuntos que eu mais gosto e que eu acho mais importantes no desenho e que eu acho mais importante que você estude também. E novamente, se você quiser ver você mesmo esses vídeos de modelo vivo para você mesmo fazer exercício, eu recomendo de novo o site Croquis Café, tá aparecendo o link, tá na descrição. E lembrando que meu curso de Character Design online, ele é a versão completa do curso, tá de novo com matrículas abertas para começar no dia 12 de outubro. Então dá uma olhada lá no site marcelcorp.com. E como sempre, se você assistiu até aqui o vídeo, se você assistiu até aqui, imagino que você tenha gostado do vídeo, então dá like, clica no sininho, se inscreve. Principalmente o like no vídeo é o que mais ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar esses vídeos para mais gente. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima e sejam excelentes uns com os outros e vamos nessa. E no site Marcel Corporation você pode conhecer meus cursos de desenho online, caso você queira um conteúdo mais completo ou se profissionalizar em desenho. Confira no marcelcorp.com as opções de curso.